Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Essa semana, na quinta-feira, o Senhor confirmou a palavra e é ótimo quando Deus confirma a palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Fiel é o nosso Deus que vive e reina para sempre. Olha para a tua direita, para a tua esquerda. Veja se tem alguém que não possui a palavra, compartilhe com ele, amém? Todos acharam? Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, verso 17, diz assim a palavra do Senhor. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Novamente, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mantenha a tua Bíblia aberta. Papai querido, Pai santo, eterno, justo, verdadeiro, incomparável é o Senhor. Nunca houve, nunca haverá um Deus igual a Ti que trabalha em nosso favor. Já sentimos a Tua presença neste santuário, Papai querido, e eu te peço, continue falando conosco de uma forma tremenda, que a Tua palavra nessa noite venha a ser cravada em nossos corações e que possamos sair daqui, Papai querido, totalmente diferente como entramos. Em nome de Jesus te pedimos, amém? Mantenha a Tua Bíblia aberta. Essa noite eu gostaria de colocar o nosso foco nessa noite somente nesse verso, porque eu creio que nas palavras que Paulo escreveu aos Coríntios, é a palavra que Deus quer falar comigo, com você que entrou aqui nessa noite. Se nós quebrarmos, nós dividimos esse verso tão pequeno, vamos ter uma lição tremenda para nós nessa noite. E nessa noite, eu gostaria de repartir, de analisar esse texto em três partes. Se você observar nessa noite, na primeira parte desse texto, desse verso tão pequeno, Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu fico maravilhado quando eu leio as Escrituras, as cartas de Paulo, porque Paulo é um homem inteligentíssimo e Deus usou ele tremendamente. Olha só o que Paulo fez. Paulo abriu um parênteses, mas não fechou o parênteses. Que inteligência vinda do trono de Deus. Paulo diz: se alguém, ele não diz nem judeu nem gentio, Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo não diz se o judeu estiver em Cristo, ele é nova criatura. Paulo não diz se o gentio estiver em Cristo, ele é nova criatura. Paulo diz se alguém estiver em Cristo. Então não importa se é grego, não importa se é judeu, não importa se a pessoa é branca ou negra, se é africano, se é brasileiro, se é americano, se é alemão, não importa quem seja a pessoa, se essa pessoa estiver em Cristo, nova criatura ela é. Não importa a posição social que essa pessoa tem, não importa se ela é milionária, não importa se ela mora num barraquinho no alto de uma favela, se esse alguém está em Cristo, Paulo diz que essa pessoa é nova criatura. Mas o que é estar em Cristo? O que é que Paulo está querendo dizer quando ele diz que se alguém estiver em Cristo, nova criatura ela é? Paulo está dizendo, meus irmãos, que não importa se a pessoa é um ladrão, não importa se ele é um assassino, não importa se ele é um trapaceiro, não importa se ela é uma prostituta ou um viciado, quando essa pessoa tem um encontro com Jesus, nova criatura, ela é transformada através do poder do Espírito Santo e começa a agir nessa pessoa, porque grande é o poder que Deus tem quando alguém se entrega a Ele. Grande é o que Deus faz na vida dessa pessoa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é você viver para Cristo. Estar em Cristo é você ter comunhão com Deus. Estar em Cristo é você ter um relacionamento íntimo com Deus. Estar em Cristo é você estar diariamente na presença de Deus. Ou seja, estar em Cristo é você colocar Jesus como centro da tua vida. Estar com Cristo é você andar com Cristo dia após dia. Se alguém está em Cristo, se alguém caminha com Cristo, se alguém tem um relacionamento com Cristo, se alguém vive em comunhão com Cristo, essa pessoa é totalmente transformada, é totalmente modificada e nova criatura ela se transforma. Para que alguém
está em Cristo, para que alguém tenha intimidade com Cristo, é preciso que essa pessoa busque a Cristo. Não é necessário que ela pague nenhuma promessa, não é necessário que ela suba nenhuma escadaria, não é necessário que ela carregue uma cruz pesada durante quilômetros e quilômetros no sol quente, não, porque o sacrifício já foi pago na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi por mim e por você que entrou aqui nessa noite. O sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, a dor que ele sentiu, o peso da cruz que ele carregou, foi para que as pessoas a qual ele amava, no caso eu e você aqui nessa noite, estivéssemos nele. E a palavra do Senhor diz: se alguém está em Cristo, nova criatura. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, se nós buscarmos as palavras de Paulo, juntarmos com as palavras de João, que diz que Deus enviou o único Filho dele a morrer por mim e por você, é simples entender que para alguém ter uma intimidade com Deus, que para alguém estar em Cristo, é preciso que ele abra a boca e reconheça Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. É preciso que ele abra os lábios dele e diga: Senhor, eu sou um pecador, vivo no pecado, mas a partir de hoje eu quero ter uma vida diferente. A partir de hoje eu reconheço o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. E quando alguém reconhece Jesus como Salvador, então ela poderá dizer como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se alguém está em Cristo, esse alguém não tem nome. Esse alguém é todo ser humano criado por Deus. Se algum ser humano confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa pessoa a partir daí não mais viverá da maneira que ela está acostumada a viver, não mais viverá sobre as suas próprias ideologias, mas a partir daí ela começará a viver uma vida a qual Deus designou para ela viver, porque a partir daquele momento, segundo Gálatas 2:20, não mais vive ele, mas Cristo irá viver nele. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A segunda parte desse texto diz que nova criatura essa pessoa é. E se alguém está em Cristo, nova criatura ela se torna. Aí vem a pergunta: como assim ser nova criatura? A palavra nova criatura aparece somente 2 vezes no Novo Testamento. A palavra nova criatura só aparece 2 vezes no Novo Testamento, e as 2 vezes que ela aparece foi o apóstolo Paulo que citou. Uma está no texto que nós lemos, e a outra está em Gálatas 6,15. Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. O dicionário diz que ser novo, a definição de novo, é algo que existe há pouco tempo, recém-criado, visto pela primeira vez. Então a pergunta é nessa noite, para mim e para você, que talvez esteja na tua mente: como pode um homem, depois de velho, ser uma nova criatura? Como pode ser alguém que tenha 17, 18, 20, 30, 40, 50, talvez 70 anos, essa pessoa tem um encontro com Jesus e agora se torna uma nova criatura? Como pode alguém, depois de velho, se tornar uma nova criatura? Foi exatamente essa pergunta que Nicodemos fez para Jesus. Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode ele tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer novamente? Está em João 3,5. Nicodemos fez essa pergunta para Jesus. Peraí, vamos dizer assim: eu já sou velho, e como posso eu nascer de novo? Como pode alguém, depois de velho, ser uma nova criatura? Aí entra a importância do batismo. Aí entra a importância que nós temos que entender
quão importante é o batismo na vida do ser humano. A palavra batismo vem do grego baptizo, e ela tem um fundamento no imergir, o submergir, afundar, envolver totalmente. Ou seja, quando alguém é batizado nas águas, simbolicamente, o velho homem morre e o novo homem surge. Isso é o que diz a palavra do Senhor, segundo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 4, que diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Significa que quando o ser humano entrega a vida para Jesus, ele agora é uma nova criatura através do batismo, que significa que quando ele é batizado, é mergulhado nas águas, simbolicamente, o passado, o velho homem ficou, e agora o novo homem surge das águas totalmente novo. O novo homem surge quando alguém é batizado. Aí você fala assim: peraí, quando eu fui batizado, eu fui mergulhado na água e subi novamente. E quando subi, as cores dos meus olhos, a cor do meu olho era o mesmo. Quando eu subi das águas, a cor do meu cabelo não mudou, continuou a mesma cor. Quando eu fui mergulhado nas águas e subi das águas, a cor da minha pele continuou a mesma, a minha fala continuou a mesma, o meu jeito de andar continuou o mesmo. Mas entenda uma coisa: espiritualmente, quando o homem é batizado nas águas, espiritualmente um novo homem surge quando ele ressurge das águas. Um novo homem então começa a ressurgir, uma nova criatura, porque existem duas fases na vida do ser humano. Existe a fase antes de Jesus, e existe a fase do ser humano depois de Jesus. Antes de Jesus ele só sofre, mas depois de Jesus, segundo Paulo, depois de ser batizado, sepultado, o velho homem, os velhos desejos, agora ele é um novo homem que ressurge. Deus o chama para dar em quê? Em novidade de vida. Pode você dizer amém nessa noite? Amém. O Senhor nos chamou para andar em novidade de vida, andarmos numa vida totalmente diferente da qual nós estávamos acostumados a andar. Deus não fez o ser humano para viver da maneira que ele vive. Deus não criou o ser humano para viver na perdição que o mundo vive. Deus chamou o ser humano, como chamou a mim e você aqui nessa noite, para andar na presença dele, totalmente transformado, modificado, numa novidade de vida, porque Deus quer nos levar num nível ao qual nós nunca estivemos antes. O Senhor quer nos mostrar algo a qual nossos olhos nunca viram antes. O Senhor quer fazer que nós enxergamos o sobrenatural dele, que vem direto do trono dele para mim e para você. O homem que não tem Jesus não consegue ver isso. Quem não anda em novidade de vida, não anda com Jesus, não consegue ver o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus, Deus revela somente para aqueles que estão andando diante dele. Mas Paulo continua. E a terceira parte desse texto, Paulo diz que agora as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Primeiro, Paulo diz que se alguém está em Cristo, primeira parte do verso, se alguém está em Cristo, se alguém reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador, Paulo diz agora que essa pessoa é uma nova criatura. E depois de Paulo dizer que se essa pessoa aceitou Jesus, depois dessa pessoa ser uma nova criatura, Paulo diz que agora as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Por isso não importa se a pessoa foi assassino, ladrão, se ele roubou, não importa se ele fez falcatrua, não importa se ele te magoou, não importa se é uma pessoa que fez você chorar muito. No dia que ele aceita Jesus, o Senhor vai transformar a vida dele e vai mostrar para ele que
tudo que ele fazia não valia de nada, e agora o Senhor vai fazer com que ele tenha uma nova vida na presença dele. Paulo diz que as coisas velhas já passaram. Temos que entender que existe um processo que está em andamento e ainda está em andamento na minha e na tua vida. O processo não para, porque nós somos transformados dia após dia quando andamos com Jesus. O processo não começa e para. Enquanto nós estivermos vivendo nessa terra, o Senhor Jesus estará trabalhando na minha e na tua vida. Paulo diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quando a pessoa é batizada nas águas, ela sobe, agora começa um processo de transformação. E qual não é um processo muito fácil? Muitas vezes, esse processo de transformação é um processo dolorido, onde o Senhor Jesus vai tratar no íntimo da nossa alma, onde o Senhor Jesus vai tratar da nossa personalidade, onde o Senhor vai tratar do nosso caráter, onde Ele vai tratar do nosso coração. E quando as pessoas começam a ser tratadas por Jesus, muitos param no meio do caminho. É muito bom quando as coisas não apertam para você. É muito bom servir ao Senhor enquanto tudo vai bem. É muito bom servir ao Senhor enquanto você está vivendo uma vida sobre regalia. Mas quando o Senhor começa a apertar você e começa a te moldar, muitos desistem no meio do caminho porque não aguentam o moldar de Deus. Temos que entender que quando nós vamos para Jesus, nós somos como uma madeira bruta, cheia de nó e de pedaços que precisam ser moldados para que uma peça nova e maravilhosa possa surgir. E esse tratar de Deus, muitas das vezes, machuca o nosso interior. Porque nós queremos que as coisas acontecem da nossa maneira, enquanto o Senhor quer que nós entendamos que não é da nossa maneira, não é da nossa maneira de viver, não é sobre a nossa maneira que nós aprendemos, sobre a nossa ideologia, sobre os nossos ensinamentos, sobre aquilo que nós aprendemos, nossos pais, avós, antepassados. Não. Deus quer que nós entendamos que a maneira dele tratar na minha e na tua vida é da maneira dele, porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. E muitos não querem esperar o agir de Deus na nossa vida. Verdade. Muitos desistem e param no meio do caminho. Processo de transformação. Não é fácil. Há 2 semanas atrás eu comecei a ajudar um amigo meu numa construção. Eu entrei naquela construção e o Senhor começou a falar comigo. Quando eu entrei naquela construção, eu percebi que o dono antigo daquele local tinha deixado o lugar na escuridão. A primeira coisa que o dono fez foi ter que ativar a luz. Ele teve que colocar luz no lugar porque não tinha luz, porque o dono que estava antes deixou na escuridão. Então, se ele não está lá mais, ele vai deixar na escuridão. Então, ele teve que botar luz no lugar. Depois que ele botou luz no lugar, ele teve que arrumar as paredes, porque o dono antigo deixou as paredes emburacadas, mal pintadas, o chão sujo. Então, depois de ele colocar luz, ele teve que fazer muito esforço e muito trabalho para poder pintar, arrumar as paredes, derruba aqui, levanta ali, junto o pessoal arruma, coloca as paredes, pinta bonitinho. E eu falei, como que uma pintura muda tanto o ambiente? Colocou luz, pintou as paredes, depois de pintar as paredes, ele arrumou, pintou e colocou do jeitinho do novo. Quando você entra naquele lugar, você não vai ter nada mais do antigo dono. Tudo que o antigo dono colocou lá, antes dessa pessoa entrar, já não existe mais. Foi tudo moldado, tudo transformado. Se alguém entrou naquele lugar quando era do dono antigo, se ele entrar hoje, ele não vai reconhecer o lugar, porque o lugar está totalmente transformado, porque um novo dono assumiu a posição daquele lugar. Entenda uma coisa. O tratar de Deus na minha e na tua vida é exatamente assim. O tratar de Deus na vida de quem vem para Ele é exatamente assim. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Paulo, novamente, eu fico admirado, gosto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16,
que quando alguém vem para Jesus, essa pessoa se torna habitação do Espírito Santo. Essa pessoa passa a ser templo do Espírito Santo. Ela passa a ser algo que ela não era. Ela passa a ter dentro dela algo que ela não tinha. Ela tinha um dono. E agora que ela vem para Jesus, que Jesus tornou proprietário dela, porque ela se entregou por livre e espontânea vontade, agora o Espírito Santo entra nessa pessoa e começa a moldar e colocar a casa da maneira que ele deseja que fique. Porque o novo dono agora é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não quer nada do antigo dono lá. Ele quer moldar a nossa vida da maneira que fique preparada para o dia que Jesus voltar nas nuvens, eu e você possamos ser arrebatados com ele. Que ele vai. Isso é o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Glória a Deus. Ele muda, ele transforma a situação, ele coloca do jeito que ele quer. É um processo. Como eu disse, a primeira coisa que o dono teve que fazer foi colocar luz no lugar. A palavra do Senhor diz, em João 8,12, falou-lhe Jesus outra vez: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. A Bíblia nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, nos 66 livros da Bíblia, a Bíblia nos mostra, através de suas páginas, através das palavras de Deus nela, nos mostra que se alguém não tem Jesus, e se alguém não entregou a vida a Jesus ainda, essa pessoa está envolta sobre o que? Sobre trevas. Alguém que não entregou a vida a Jesus, alguém que não anda segundo os conceitos de Deus, essa pessoa está vivendo debaixo de uma treva tremenda. E agora Jesus disse que eu sou a luz do mundo, que Ele é a luz do mundo, e Ele veio para que todo aquele que reconhece Ele não mais ande em trevas, mas tem o quê? A luz da vida. A primeira coisa que Jesus traz na vida de quem reconhece a Ele como Salvador é trazer luz sobre a vida daquela pessoa. Nós temos que entender que há uma grande diferença quando você anda na escuridão e quando você anda na luz. Se você andar por um caminho à noite, por mais que se você estiver num jardim muito lindo, e por mais que tenham flores lindas que possam te chamar a atenção durante o dia, se você andar nesse jardim durante a noite, você não vai conseguir perceber nenhuma das cores, você não vai poder distinguir nenhuma das flores que estão naquele jardim, porque tudo está escuro e você não consegue discernir aquela que é cheirosa e aquela que não é. Você não consegue discernir daquela que é amarela, daquela que é vermelha, porque você não consegue ver aquilo que está no teu caminho. Mas quando você anda durante o dia, quando você entra nesse mesmo jardim durante o dia, durante a luz do sol que brilha sobre esse jardim, você vai poder ver quão belas são as flores desse jardim, quão belas são as amarelas, quão belas são as vermelhas, as rosas, a tonalidade que muda de uma para outra, que se transforma, o cheiro que se diferencia de uma para outra. Sabe por quê? Porque você está andando sobre a luz. Quando o ser humano não tem Jesus e anda sobre as trevas, ele não consegue enxergar aquilo que Deus tem para ele. Quando o ser humano anda sem Jesus, ele não consegue ver as maravilhas que o Senhor tem preparado para ele. Quando o ser humano anda sobre as trevas, ele anda sobre um cuidado que não é o cuidado do Senhor Jesus. Ele pode tropeçar e se machucar, pode surgir feridas na perna dele, mas quando ele anda com Jesus, o Senhor vai guiar ele sobre caminhos que ele nunca andou antes. O Senhor vai fazer com que ele consiga enxergar algo que os olhos naturais dele não conseguiam enxergar. O Senhor vai fazer com que ele enxergue algo que somente Deus poderia mostrar. Quando ele estiver andando pelo caminho, ele estará sobre a luz do Senhor, sobre a luz do sol da justiça. E quando ele andar pelos caminhos, não importa qual seja a pedra que se levante, não importa qual seja a muralha que se erga, o Senhor vai passar com ele, porque ele está debaixo da luz do Senhor. O Senhor é a luz da minha e da tua vida. Se nós estamos em Jesus, o Senhor vai iluminar o nosso caminho. A primeira coisa que o Senhor faz é trazer luz sobre a vida dessa pessoa.
Segunda coisa que o Senhor faz, assim como aquele amado irmão teve que arrumar as paredes que estavam todas furadas da loja, o Senhor começa a cuidar, a curar as nossas feridas. Assim como uma parede esburacada, feia, sem cada buraco mais feio do que o outro, prego aqui, a parafuso ali, alguém deu uma pancada na parede, abriu um buraco. Assim é o nosso coração quando nós não temos Jesus dentro dele. Quando alguém vive sem Jesus, e muitas pessoas reconhecem Jesus como Senhor depois de uma certa idade, já com 40, 50 anos, não tem idade, que bom, desde que ele reconheça antes de morrer, ótimo, vai para o céu, mas quanto mais cedo melhor, porque o sofrimento acaba mais antes. Segunda coisa que o Senhor faz é curar as feridas. Nós temos que entender que 90% das pessoas que vêm para Jesus, vêm toda arrebentada. 90% das pessoas que entregam o coração a Jesus, muitas vezes vêm pela dor. 90% das pessoas que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador, elas não querem dar ouvido a ninguém quando alguém fala de Jesus para ele. Mas quando as coisas apertam e o sofrimento toma conta dela, então ela começa a reconhecer a Jesus e entender que somente Jesus pode transformar a situação a qual ela está vivendo. Somente Jesus pode curar as feridas que há no coração, no íntimo da alma dela. Pedro diz o seguinte, 1 Pedro 2,24 diz assim, eu quero que você coloque a tua mente nesse texto nessa noite, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Quando você entrega a tua vida a Jesus, o Senhor vai curar as tuas feridas do passado, aquilo que você sofreu no passado, as mágoas que você carrega anos após anos, aquilo que o seu vizinho fez para você, aquilo que muitas vezes os teus pais fizeram para você, aquilo que muitas vezes que alguém te machucou, te maltratou, pisou em você, não se importou com o que você ia pensar, não importou se te entristeceu ou não, todas as feridas que fizeram em você, aquilo que você carrega durante anos e anos e anos, que por um certo momento dá um alívio, logo após volta novamente, você volta a pensar novamente naquilo. O Senhor vai curar as tuas feridas. O Senhor vai derramar sobre você um bálsamo, e vai curar as tuas feridas. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que sara. E não importa qual sejam as feridas que você carrega, não importa quais são as dores que você tem sentido, quando você entra na presença de Deus, quando você entrega a tua vida para Jesus, Ele vai curar as tuas feridas e vai fazer de você uma pessoa novinha na presença dele, porque você está andando debaixo da presença dele. Terceira coisa, quando o Senhor entrar na tua vida, Ele vai transformar o teu interior. Disse Jesus, João 7,38, crê em mim, como diz as Escrituras, quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do teu interior. Muitas vezes você vê alguém carrancudo, que só fala mal das pessoas, que só maltrata as pessoas, aquelas pessoas que é difícil de você ter um diálogo com ela, pessoas que só viveram sobre a mágoa, sobre o maltrato. As pessoas, quando têm um encontro com Jesus, o Senhor começa a transformar o interior dela. As palavras serão diferentes, porque agora rios de águas vivas fluirão do interior dessa pessoa. Nós temos que entender que toda transformação na vida do ser humano não começa de fora para dentro, mas o Espírito Santo começa a trabalhar de dentro para fora. Ele começa a trabalhar no nosso coração, Ele começa a trabalhar na nossa mente, Ele começa a moldar a nossa maneira de pensar. E quando o Espírito Santo começa a habitar em nós, Ele começa a moldar as nossas palavras. Aqueles que têm palavras negativas não mais falarão palavras negativas. Aqueles que só andam desacreditando de si próprios, acreditarão que diante de Deus eles podem todas as coisas.
Segunda coisa, o Espírito Santo irá moldar o nosso caráter, porque o nosso caráter é formado dia após dia. De quando você é criancinha, dia após dia, o seu caráter vai sendo formado de acordo com aquilo que você presenciou, de acordo com aquilo que você viveu, o teu caráter vem sendo formado dia após dia. Depois o Espírito Santo vai moldar a nossa personalidade, porque personalidade você nasce com ela. Personalidade é algo que você ergue, que você herda do teu pai, é algo que você herda da tua mãe. Personalidade. Tem gente que tem uma personalidade mais calma, tem gente que é mais nervosa, tem gente que sabe lidar com as coisas mais fáceis, tem gente que não sabe viver sob pressão. Personalidade é algo que você herda, e o Senhor começa a tratar em tudo aquilo que você herdou dos teus pais, que não valem nada para você. O Senhor começa a mudar a tua personalidade. Caráter, personalidade, começa a mudar o teu coração, porque enganoso é o coração do homem, diz as Santas Escrituras. O Senhor começa a moldar o nosso coração, depois o Senhor começa a moldar o nosso pensamento, e faz de mim, de você, algo totalmente diferente. Se alguém xingava antes de encontrar Jesus, essa pessoa já não mais xingará. Palavras amaldiçoadoras, agora as palavras que sairão da boca delas são palavras de bênção. Se alguém matava no passado, agora essa pessoa vai ser usada para trazer vida para aqueles que estão perto dele. É o poder do Espírito Santo que opera na vida dele. Se essa pessoa não conseguir ter um relacionamento com ninguém, essa pessoa agora vai começar a ter amizades novas, porque as pessoas vão querer estar perto dela. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em João 10:10 que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio dar vida para mim e para você. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. João 10:10. Eu vim de Jesus para dar vida para vocês, e não uma vida qualquer. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Qual é a vida que você está vivendo? Qual é a vida que você tem vivido? Como está sendo os teus pensamentos? Como está sendo o teu andar? Como está sendo os teus pensamentos? Como está agindo o teu coração diante das situações que você tem enfrentado? Mas ainda, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. Quem sabe essa não é a noite de você entregar a tua vida a Jesus e falar: confio em ti. Eu quero que o Senhor molde o meu caráter. Eu quero que o Senhor tire do meu interior as feridas. Eu quero que o Senhor tire do meu coração tudo aquilo que eu herdei, que não me pertence. Porque eu quero ver fluir de dentro do meu coração rios de água viva. Você quer ver fluir rios de água viva no teu coração nessa noite? Quer você ver o Senhor fazer fluir do teu coração rios de água viva nessa noite? Porque Ele quer fazer aquilo que você nem imagina na tua vida. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Dá você ficar de pé.